Bom, eu continuei me afastando da Terra, né? E essas coisas todas que eu relatei com relação às percepções, quando você sai fora do planeta e sai fora da aura do planeta, o teu corpo astral ele tem uma expansão muito maior, os teus chakras começam a fazer uma leitura muito mais rápida, ou seja, o teu chakra coronário, para fazer a leitura das energias, que são energias diferentes do universo, nesse nível de expansão, ele também começa a fazer um trabalho, a tua lucidez aumenta absurdamente, né? O que pode acontecer? No teu corpo físico você vai ter reações, tá? Isso é uma coisa legal de a gente saber, né? Porque a aceleração do teu corpo, que baixou muito, porque quando você se afasta do corpo físico, né? O teu batimento cardíaco, à medida que você está mais longe, diminui muito, tá? Então, se uma pessoa tiver numa projeção astral com uma lucidez muito alta, ela vai estar mantendo o corpo físico apenas na sua, sabe, na sua mínima atividade. É tipo 20, 25 batimentos cardíacos por minuto, né? Até algumas pessoas que me viram já em projeção astral falam: nossa, parece que você está morto. A respiração cai bastante, né? E o corpo ele chega num ponto de resfriamento. Por isso, sempre que eu faço alguma atividade muito longe, né, eu uso cobertores no meu corpo físico, né? Porque o meu corpo ele acaba resfriando muito, né? E para mantê-lo numa situação mais ou menos aquecida. Também, para manutenção do corpo físico, quando você já está se afastando do planeta, é que o teu chakra básico, para te manter vivo na Terra, aqui nessa condição sólida, né, que a gente chama de... ele vai acelerar o chakra básico. Aí você poderia pensar, mas aí a gente não volta para a Terra? Não, a aceleração dele vai ser necessária, né? Você vai estar trabalhando com o chakra coronário bravamente, mas a tua atividade de chakra básico, ela vai se repercutir para que você mantenha o link com o planeta. Isso é impressionante. Vou explicar o que acontece com você no corpo físico. Primeiro, que se for uma mulher, ela começa a ter pulsações na área genital. Você vai falar, mas não é todo mundo. Bom, eu estou falando das experiências que eu tive, né, e das experiências que eu pude observar tendo essas experiências. Os meus registros são percentuais muito altos que fogem ao acaso, né? Então, as mulheres começam a ter contração vaginal. Os homens começam a ter ereção. Você vai falar, nossa, mas que absurdo. Não, não é absurdo. Isso é um processo natural, né, de equilíbrio que a gente nem percebe, né? Na verdade, eu vejo isso apenas como um conhecimento, né? Como algo que a gente fala assim, mas por que isso iria acontecer? Não, acontece porque o teu corpo físico precisa continuar e o teu corpo astral também. À medida que você acelera um pouco o teu chakra básico, você também produz um pouco mais de competência e equilíbrio para o teu corpo astral continuar, né? Na verdade, a energia que a gente tem, que a gente pode utilizar muito bem, é do nosso corpo físico. É assim, a nossa energia toda é do corpo físico. O nosso corpo físico precisa de equilíbrio. O nosso corpo astral depende dessa energia. Mas quando você tem um corpo físico, a quantidade de energia que você pode usar no corpo astral pode te livrar de inúmeros assédios espirituais, por exemplo, quando você faz uma exteriorização de energia. Porque você fazer exteriorização de energia é um impacto na dimensão astral por conta de você ter o veículo físico. Então isso é fantástico, porque se você quiser ajudar alguém na cura, você tem muita energia para fazer isso, né? Um pouquinho só do corpo físico já é uma explosão atômica de energia na dimensão astral. Nós precisamos saber disso. Nós precisamos saber que a energia do chakra básico é de uma potência altíssima. Por isso que nós temos que ter mais conhecimento. Daí, eu continuando com a minha caminhada, né?
E essa caminhada, eu fui me aproximando do Sol, né? Você vai indo, né? Você vai sentindo várias coisas. Os teus chakras mudam o comportamento à medida que você vai se aproximando. Nessa experiência, que para mim era uma experiência de um monte de anotações, né? Eu fui percebendo como era a primeira, né? Eu chamaria de uma coceira em todos os chakras. Era como se eles começassem a formigar e davam uma sensação que eu entendi na hora que era uma adaptação a uma aproximação de uma energia muito potente, né? E aí, num determinado ponto, né, você começa a sentir um vento, é um vento muito forte, né? Você não perde a consciência, você está em total lucidez. Não é como um vento de quando a gente está numa moto, né, e fala, nossa, que vento maravilhoso. Não é isso, não. É um vendaval de uma potência altíssima que você sabe que existe, você está dentro dele, mas você consegue ir se aproximando lentamente, né? Obviamente esse lentamente é por conta de que era uma experiência, né? Para poder ir mais longe. Então, esse trânsito no espaço, ele te dá várias experiências em você mesmo, de sensações que numa primeira vez em que você faz alguma coisa com tanta atenção, é diferente de quando você simplesmente transita no espaço, né? É muito diferente. Começa a fazer algo com atenção, a tua percepção vai te dar informações que você fala, puxa, eu nem sabia que tinha isso. Mas essa experiência foi com muito foco, tanto que a data para mim ficou registrada. Se alguém falasse, como é que você anotou aí? Não anotei nada. Foi uma experiência feita com total empenho do meu foco, da minha atenção. A coisa toda, conforme eu fui me aproximando, os meus chakras pareciam estar entrando num processo de velocidade. Parece velocidade, na verdade os chakras não giram, né? Eles fazem a leitura. É uma leitura no sentido horário, né? Mas eles pareciam estar fazendo a uma velocidade mais alta, que eu sabia que acontecia, mas que não estava acontecendo comigo. É uma coisa muito estranha de falar, mas é isso mesmo. Então, essa minha percepção contraditória, ela estava existindo ali. E eu falei, nossa, como é que a gente explica isso para nós mesmos, né? Porque uma coisa é você falar para outra pessoa, mas quando você tem a percepção contraditória em você, a coisa é muito diferente. E eu fui indo até um ponto que eu falei, daqui eu vou ter que voltar, eu não vou em frente, né? E eu vou voltar da mesma forma que eu fui, né? Só que eu não queria voltar não vendo o sol, eu queria voltar vendo o sol. Então eu fui me afastando lentamente, e olha só, é interessante você fazer isso, porque você consegue perceber tudo que tem atrás de você, né? E eu fui retornando aos poucos, né? Voltando para a Terra, com cuidado, e você fala, quanto tempo demorou para você fazer isso? Olha, a experiência total durou mais ou menos 2h30. Então, por isso que eu sempre estou falando que se alguém quiser falar de projeção astral, tem que ser um projetor astral lúcido, né? Tem que se esforçar muito. Isso não é uma brincadeira, né? Não, para mim não é uma brincadeira, é uma coisa muito séria. Vale uma vida isso, né? Vale uma vida. Se você conseguir fazer projeções astrais com lucidez, você já ganhou essa encarnação e todas as outras que você já teve. Você não vai falar mais das coisas que você leu, de que alguém te contou, de experiências fragmentadas. Você não vai fazer isso. Você sabe o que você está fazendo, né? Por isso que eu penso que a sinceridade absoluta nós temos que ter no nosso coração para não mentir nem para nós nem para os outros, porque isso a gente foi treinado para fazer, né? Eu vejo nesse momento que, por exemplo, o próprio pessoal, né, que tem feito um trabalho de crescimento e evolução no centro de estudos, que eu não considero que o centro de estudos é um local melhor nem pior, não. Considero que é apenas um local, mais um local, né? É um local onde você consegue reunir as pessoas e, aos poucos, fazer pesquisas e aprender mais.
Todos os locais são importantes, então é bom que se saiba disso, né? A gente não pode achar que tem um lugar onde você frequenta ou faz coisas e aquele é o lugar mais importante. Isso não é verdade, não é mesmo, né? A grande verdade, o único local que existe somos nós, cada um de nós nesse mundo. Este é o local que você pode crescer de verdade. Os outros são locais onde você pode se reunir com aqueles que são iguais ou com aqueles que buscam coisas de crescimento, de reajuste, de evolução. É isso. Tá?